Como estudante de ética, me parece simplesmente óbvio que a gente não pode pensar a normatividade, o certo e o errado, apenas extraindo intuições das nossas cabeças. É preciso sempre olhar para o mundo lá fora, tentar entender as suas correlações, as suas causalidades, para então ter uma base firme a partir da qual sugerir o que é ou deveria ser o certo e o errado. Isso me aproxima inevitavelmente da ciência que, pelo método empírico, busca entender essa realidade nas suas relações entre os seus objetos, né? As suas causas e os seus efeitos. E a gente pode falar aqui em psicologia cognitiva, psicologia evolutiva, em economia comportamental, em sociobiologia e por aí vai. Só que existe uma relação dialética aqui entre a ciência e a filosofia. Isso porque, ainda que uma abordagem filosófica seja tanto mais completa quando as suas premissas não negam dados científicos, essas relações, por outro lado, precisam ser explanadas filosoficamente. Daí que, mesmo que eu dê fundamentos científicos pelos quais a normatividade possa ser mais consistente, eu ainda preciso entender esses fundamentos no seu status ontológico, na sua relação com a totalidade, destrinchando então o que esses dados cientificamente constatáveis realmente nos dizem. Vale dizer aqui que consistência nesse sentido é diferente de coerência interna. Afinal, um sistema que é internamente coerente não é mesmo que um sistema que é consistente com os dados objetivos da realidade. Por exemplo, até onde eu sei, a psicanálise é coerente internamente, mas ela não é consistente, pois ela não dialoga em coextensão com os métodos de investigação empírico que a gente chama de ciência, o que nos permite dizer que a psicanálise não apenas é inconsistente, como ela também é pseudocientífica, por exemplo. Assim sendo, uma filosofia, em especial uma ética que busca para si o status de consistente, é uma ética que dialoga necessariamente na interdisciplinariedade. É uma ética que, como diria meu professor de dialética, o Eduardo Luft, é uma filosofia de fato. Ela tem um grau de generalidade abrangente o suficiente para somar as ontologias específicas locais, e defender uma ontologia geral e, portanto, sistêmica. Bom, para vocês terem uma ideia do que eu estou dizendo aqui, quando você está preocupado em entender as relações entre as diferentes áreas e pensar em nuances, a coisa vai ficando cada vez mais fascinante na medida em que as associações entre os assuntos vão sendo feitas, percebidas na sua cabeça. Essa semana mesmo, aconteceu isso aqui comigo. Caramba, eu estava aqui falando de ética argumentativa que parece ou é bastante intuitiva e agora eu estou revendo algumas coisas sobre conhecimento a priori e de repente me vejo descobrindo o enigma de Frege e ouvindo falar pela primeira vez de semântica 2D e, meu Deus, como pode alguém fazer filosofia se baseando meramente em intuição a priorística, sem base em mundo empírico? Isso beira o retardo mental. Esse é o meu raciocínio. Mas bem, como você não quer fazer afirmações dúbias, sem consultar a realidade, você vai lá e olha para o mundo real, e percebe que retardo mental é um dos transtornos neuropsiquiátricos mais comuns em crianças e adolescentes. E, bem, isso explica aí boa parte desse raciocínio a priorístico ser atraente para jovens ideologicamente engajados. Porém, o fato é que existem muitos adultos que se esforçam para se convencerem de que as suas ideias não são ideias retardadas, e sim ideias plenas, ou então, como gostam de dizer, são ideias irrefutáveis, pois são derivadas a priori. Ora, a gente não pode dizer que tais adultos são retardados. Na verdade, eles não costumam estar nessa condição patológica específica, embora às vezes eles partilham aí algum grau de autismo, o que provavelmente está acontecendo é algo que acontece com todos nós. Adultos que acreditam em ética priorística são adultos que tomaram essa crença como parte da sua própria identidade,
Quando você critica a crença desse adulto, portanto, você, por derivação, critica a sua identidade. Logo, o adulto se sente contraído, se sente mal, é como se aquilo em que ele acredita não fosse apenas falso, mas também a prova de que o adulto é irracional, né? E ele sabe reconhecer isso. Portanto, por um simples fato evolutivo, né, quando o cérebro do adulto se vê numa situação de conflito, ele precisa reagir, ele precisa buscar conforto em algum lugar para não sobrecarregar o seu custo energético. E é aí que surgem os chamados vieses cognitivos, que na psicologia e na economia comportamental, inclusive, são uma espécie de tendência de pensar de certa forma que leva a desvios sistemáticos de raciocínio lógico e, claro, leva os adultos com autonomia a tomarem decisões irracionais na maior parte do tempo. Ou seja, temos aqui um dado descritivo da realidade, que é o viés cognitivo, dialogando na forma de dado empírico, pelo qual a filosofia pode pensar e repensar as suas próprias estruturas enquanto ontologia geral. Mas como não importa o mundo empírico para os defensores de uma ética priorística, bem, então dane-se os vieses cognitivos. O importante é que a ética feita de modo a priori é irrefutável, ponto final. Assim fica fácil permanecer adulto com patologia de criança. Enfim, pessoal, eu só queria trazer essa reflexão hoje para vocês aí, né, questionando mais uma vez alguns refutadores. Eu quero saber o que vocês acham desse assunto. O raciocínio a priori é definitivo para a ética? Ou, na verdade, essa é apenas uma armadilha retórica criada para manter uma bolha de convencimento mútuo que não dialoga com o entorno da realidade? Bom, se vocês querem me ajudar a soltar mais dessas críticas argumentativas, filosóficas e cientificamente fuderosas demais, Lacroix, o link para financiar a causa aí é padrim.com.br/Alisson. Então estão todos convidados a salvarem este desempregado que vos fala. Meu nome é Alisson Augusto e a gente se vê nos comentários. Forte abraço.